Incas, uma civilização perdida que desapareceu sem deixar rastros. Portais interdimensionais, ETs, alienígenas, extraterrestres, intraterrestres, muito misticismo. O que todos esses assuntos têm em comum? Um só lugar, localizado aqui no Brasil, na cidade de São Tomé das Letras. Quem é que nunca ouviu falar de São Tomé das Letras? É uma cidade conhecida de norte a sul do nosso país pelo seu misticismo, pelo avistamento de OVNIs, por paisagens maravilhosas. Mas eu vou falar de um lugar dessa vez chamado Gruta do Carimbado, um dos pontos turísticos que hoje está fechado em São Tomé das Letras. Sabe por que eu resolvi falar desse lugar, gente? Eu estava mexendo nos arquivos meus, aventuras assim de alguns anos atrás, estava fuçando, e eu vi um vídeo que eu gravei numa época que a gente usava câmeras ainda com de videocassete, né, com fita cassete, que não era tão fácil registrar alguns momentos. E eu vi que eu estava lá na Gruta do Carimbado, numa dessas aventuras, e eu resolvi mostrar para vocês umas curiosidades que eu tenho de lá. São mistérios assim que até hoje me intrigam. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários qualquer coisa que vocês saibam a mais sobre esse lugar. Aliás, já aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar, tá bom, gente? Não custa nada dar aquela força. Primeiramente, eu quero falar para vocês por que aquele lugar chama Gruta do Carimbado. Por que esse nome? Porque é um lugar tão estreito. A gruta, né, é uma caverna, né? Nada mais é do que uma caverna. Mas ela é tão estreita e as paredes são todas de pedra com argila, que ao entrar lá dentro e depois que você sai totalmente marrom, assim, de cima a baixo, como vocês vão ver nas imagens aqui do meu vídeo que eu fiz de mais de 15 anos atrás. Vocês vão ver que a gente sai todo marrom, sujo. É um lugar muito fechado, apertado em vários pontos, entendeu? Então por isso que é esse nome. E qual que é o mistério que envolve desses três assuntos que eu falei no início do vídeo? A grande lenda, que é uma lenda, será que é uma lenda mesmo? É que essa gruta ela tem uma ligação com Machu Picchu, 4.000 quilômetros de distância. E aí, será que é verdade? Quando eu fui lá a primeira vez, tinha um casal que eles estavam, o marido da moça estava em dúvida se descia ou não, eu estava com meu amigo e ele desceu com a gente. Eles tinham acabado de voltar de uma viagem de Machu Picchu e eles vieram para lá justamente porque eles falaram que ficaram tão encucados com algo que eles ouviram quando estavam lá na viagem, que eles ouviram lá que existia uma lenda lá em Machu Picchu de uma caverna, algo que saía lá, que vinha aqui do Brasil. Eles diziam também que lá não tinha tanto ouro quanto aqui. E as civilizações incas eram, nossa, extremamente infestadas de ouro por todo lado nas suas cidades, né? Tinha ouro para todo lugar. E eles falavam que lá não tinha tanto ouro naquela região e que aquele ouro vinha de algum outro lugar. E aí dizem que traziam por esse lugar, né? Por esse espaço, né? Por esse caminho. São 4.000 quilômetros que eu acredito que assim, não sejam só, não é uma reta, uma passagem subterrânea. É lógico que deve ter saídas, entradas. Dizem que os incas, quando eles sumiram de lá, quando eles desapareceram, eles entraram por um buraco e se esconderam. E por esse buraco eles saíram em outros lugares e sumiram, mas continuaram sua civilização em outro espaço. Então, o relato do cara, lá de Machu Picchu, os incas que já tinham essa história, e eu acho que é plausível até. Querendo ou não, quantos mistérios existem na humanidade, não é? Eu diria que esse mistério, ele é comparável ao mistério do Egito, das pirâmides, a Ilha de Páscoa, Stonehenge lá na Inglaterra. A gente aqui no Brasil, a gente não dá tanto valor, não estuda tanto os nossos mistérios, as nossas curiosidades. E sabe por que eu também acho que falta mais estudo? Dizem que nessa caverna, nessa Gruta do Carimbado, o exército tentou entrar lá para fazer um mapeamento e não conseguiu chegar até o final, teve que voltar. Não acharam o fim, tiveram que voltar porque os alimentos, todos os suprimentos acabaram. E que ela vai ficando mais esmagada, às vezes em alguns pontos meio intransponível, o oxigênio vai diminuindo. Essa é uma história que dizem também do exército. Eu li numa matéria da revista super interessante que a gruta, depois de 100 metros, ela fica intransponível. Aí eu quero dar o meu depoimento pessoal. Eu entrei lá e eu garanto que eu andei mais que 100 metros. O moço que foi com a gente de Machu Picchu, ele levou um GPS Garmin e a gente ficou quase uma hora lá dentro e andamos mais de 100 metros. Então essa matéria, não sei se ela foi feita por ouvir dizer, e foi a única matéria assim, que eu achei mais recente. A gruta hoje está fechada, porque eles fecharam por motivos de vandalismo, alguma coisa assim. Mas será? Será que é isso mesmo?
Quando fecham o lugar, então, foi fechado acho que em 2012. Eles puseram grades, vocês vão ver aí, eu vou pôr umas imagens, tá um negócio feio assim. Mas será que é por vandalismo ou será que eles estão escondendo alguma coisa? Agora, voltando ao assunto das lendas. Existem também umas lendas que dizem que lá dentro é um portal interdimensional, que você entra e você consegue, você começa a sentir uma energia e seu corpo se teletransporta para outros lugares. Eu, particularmente, claro, acho que esse é o menos plausível, né? Mas pode ser que tem gente que acredita. Algo que eu vou dar do meu depoimento pessoal. Aquela cidade, ela realmente tem uma energia diferente. As pedras, os minérios, a própria gruta em si tem uma energia completa. Você sente um negócio, você não precisa estar sob efeito de nenhuma droga, sob nada. Você vai lá como eu fui e tem uma energia incrível. Quando eu fiz essa gravação, a minha câmera ela parava de funcionar lá embaixo. O magnetismo das rochas, das pedras, eles impedem até o registro de certas imagens. É engraçado isso, é incrível. Eu já voltei lá uma vez depois, eu fui mais distante ainda. E tem lugares que são muito apertados. Gente, eu nunca senti claustrofobia na minha vida. A primeira vez que eu senti foi quando eu fui nessa gruta do Carimbado. Eu estava lá dentro, a gente tinha andado já uns 30 metros, 40 metros, o oxigênio começa a diminuir, começa a apertar. Vocês vão ver pelas imagens que é muito apertado. Eu tenho 1,90 m de altura, em vários momentos eu tenho que ficar abaixado, bem agachado, e as pernas, os pés vão de lado. Se você der uma torcida ali, travar, quebrar uma perna fácil, você está ferrado, porque o resgate vai ter muita dificuldade em tirar alguém de lá de dentro. E tem lugares que tem buracos, que você vai descendo, se arrastando pela parede, depois você, para subir, tem que ir meio que escalando, tem uns galhos que ajudam, que o pessoal já colocou lá, que tinham colocado. Cara, você pode ir indo, você não chega no fim mesmo. E aliás, o oxigênio vai faltando, e dessa vez que eu senti claustrofobia, a primeira vez na minha vida, foi lá. Eu comecei a andar, eu estava entre os dois, um amigo meu estava na frente, o moço estava atrás. Eu falei, gente, começou a faltar, começou a dar batedeira. Eu falei, peraí, eu vou ter que me concentrar aqui, me controlar, porque se der um treco em mim aqui, também não vai ter resgate, não vai ter como, vou morrer. Então eu me concentrei, relaxei e aí o negócio rolou. Daí eu aprendi a conviver. Foi a primeira vez que eu entrei numa caverna, né, aqui no Brasil, eu lembro, a do Carimbado. Então foi uma experiência, mas tem cavernas que são gigantescas, que tem espaços enormes. Essa daí, em alguns pontos, realmente abre, você tem uns 6 metros de altura, abre um pouquinho, um salão um pouquinho maior, não tão grande, mas são... Fora os morcegos, o caminho é tão apertado, você fica agachado, esmagado, os morcegos têm que passar por você, com você lá, porque eles vão indo embora. É um lugar, assim, incrível. Agora, pessoal, tem uma história ainda mais incrível, uma lenda, um fato. Eu acredito nessa também. Gosto muito de acreditar na dos Incas e gosto muito de acreditar nessa, que é a de extraterrestres, na verdade intraterrestres, sobrevivendo lá embaixo, vivendo nos subterrâneos do nosso planeta, do nosso país, do nosso chão aqui. Essa história diz que tem civilizações inteiras lá. E não é totalmente impossível. É um lugar perfeito para se esconder, para criar toda uma civilização, já que a gente não chega. Até hoje ninguém conseguiu mapear. É um mistério da humanidade. Como eu disse, ele se iguala a outros mistérios, a linha de Nazca, outros mistérios que existem que as pessoas conhecem, mas às vezes deixam de lado. Por que não ter uma civilização inteira ali embaixo? Quanto mais você vai andando, o oxigênio vai acabando. Às vezes essas civilizações conseguem sobreviver com ar mais rarefeito, eles podem ter alguma tecnologia. A época que apareceu o chupacabras, lá que eles dizem lá do ET, que quem acredita ou não, pode ser, foi lá na região de Minas. Por que não foi algum deles que escapou por um dos buracos? Pode ter vários tipos de civilizações lá embaixo, ele pode ser um mais evoluído, menos evoluído. Mas por que não? Não é um desses que está lá naquela região, em todo o nosso subterrâneo. É muito plausível. Se você parar para pensar sem descrença, se tem um lugar para você viver embaixo da terra, existem vários contos, histórias, às vezes não são assim à toa, né? Não são aleatórias. Pode ser mesmo que tenha lá. Eu acredito um pouco nessa também, que são chamados intraterrestres, que vivem aqui embaixo, talvez tenham vindo de outro lugar. Eu mesmo lá, quando fui entrando, você vê, é muito apertado, tinha uma hora que fica intransponível, o ar acaba. Por que eles não podem estar lá? Não conseguiram mapear inteira essa caverna, essa gruta, com tanta tecnologia que a gente tem hoje. Os aparelhos param de funcionar. É perfeito, ela tem praticamente uma proteção natural. As próprias pedras, o magnetismo não deixa você filmar direito, os espaços, é muito legal. E então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das curiosidades desse lugar. Eu quis muito compartilhar com vocês, quero que vocês comentem aqui embaixo
tragam novidades. No dia de hoje que eu estou gravando está fechado lá, está lacrado, mas talvez quando vocês estiverem assistindo já abriram. Vão visitar, vão conhecer esse lugar. Vale a pena. Sintam essa energia que eu senti lá, é uma coisa estranha, gostosa, ao mesmo tempo dá aquele, quando você entra, dá aquele, a certa claustrofobia mesmo, mas a região tem um ar diferente, não sei se são das pedras, é bem interessante. Conheçam, tentem conhecer, tentem ir para lá, visitar ou saber mais e escrevam aqui embaixo, vamos trocar ideias. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever, curtir e compartilhar, para não perder esse vídeo de vista, tá bom? Espero mesmo que vocês tenham gostado dessa história, dessa curiosidade que eu trouxe hoje para vocês no canal. Um abração e até a próxima!